Começa agora Cabeças Brilhantes, o podcast para quem quer aprender sobre carreira e tecnologia. E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Cabeças Brilhantes, e esse episódio especial Dia dos Pais. Para quem não sabe, tanto o Vini quanto eu somos pais, né? Mas fomos pais muito jovens aí, e para ter um contraste mais legal com a conversa, o bate-papo, a gente resolveu chamar aqui o Lucas Cavalcante, que é TM no PicPay atualmente, muito ativo aí na comunidade de tecnologia, palestrante, redator, blogueiro e um paizão orgulhoso. Bem-vindo, Cavalcante, obrigado pelo aceite do convite aí. Maravilha, obrigado aí, Edu, obrigado, Vini, pelo convite, né? Tô bem satisfeito aí de poder participar, né? Primeira oportunidade que eu tenho de participar assim num podcast, então acho que vai ser uma experiência bem bacana. E assim, de uma forma bem resumida, é isso que você disse. Eu trabalho hoje no PicPay, né? Tô como TM, Tech Manager, mas também além dessa parte de gestão, já trabalhei como programador, já trabalhei como professor. Então assim, acho que juntando tudo aí dá uns 20 anos aí na área de tecnologia e educação, tô bastante tempo aí no mercado. E é isso aí, a gente tenta de alguma forma contribuir com a comunidade, né? Fazendo posts, escrevendo no blog, escrevendo roteiro, então acho que vai ser bacana, né? Compartilhar essa experiência um pouquinho, junto com a experiência de pai. Boa, muito legal. E a ideia aqui do episódio hoje, só para contextualizar o ouvinte, é a gente falar um pouco dos desafios que a paternidade traz para nossa carreira, né? Especificamente de tecnologia aqui no caso, que é a nossa área, mas também conversar um pouquinho, né? A questão da motivação que a paternidade também traz, como que é o contato dos nossos filhos aí com a tecnologia. Enfim, fazer um papo hoje mais descontraído e especial aí para todos os papais que estão ouvindo a gente também. Quer começar aí, Vini? Trocar uma ideia, quais foram os desafios que a paternidade trouxe para sua jornada? Para mim, cara, ser pai foi uma virada de chave na vida, assim. Era bem jovem, como você diz, tava com 16 anos, tava no ensino médio ainda, no terceiro colegial. Logo que eu finalizei, quando todo pai sempre tá pensando na família, nos filhos, como ser um pai melhor, uma pessoa melhor. E aí eu falei, cara, preciso fazer uma coisa da vida, porque o que eu tenho hoje, eu não vou ser ninguém, nem pra mim, nem pra ele. E aí eu comecei a fazer faculdade, foi por conta dele que eu entrei na área, era uma coisa que eu gostava, e aí uma coisa que vira e mexe ali, foi se motivando, né, fazendo aqueles projetos pra ele, né, a gente fazia aplicativo ali pra mãe controlar a fralda, qual o peito que deu e tudo mais, fez xixi, fez cocô, então sempre tento colocar eles nos meus projetos pessoais. O meu segundo filho também foi outra virada de chave também, já tava trabalhando com TI, a gente também era bem unido quando nasceu, assim, a gente conversava bastante, né, dias, a gente bater um papo sério sobre isso, de como o filho influenciava positivamente na carreira, e aí foi que eu decidi dar um segundo passo, então busquei me profissionalizar mais ainda na área, buscar novos desafios, e pra mim só foi sucesso com os filhos, só trouxe coisas boas, graças a Deus. E pra você, Lucas, como que foi aí o nascimento do seu filho? Fale um pouco mais sobre ele e se ele impactou de alguma forma assim a sua carreira de fato. Com certeza. Bom, sendo até como o Dias trouxe um contraponto, eu fui pai um pouquinho mais velho, fui pai com 35, faltando um mês pra fazer 36 anos. Então, né, já tava assim bem já rodado aí no mercado, só que de uma certa forma o nascimento dele me trouxe mais motivação pra crescer na carreira, né? Aí o desafio que isso pode proporcionar, porque por conta dele, a motivação, trabalhar mais, crescer na carreira, prover o melhor futuro possível pra ele, aquela velha história que uma maioria da gente gosta de fazer, trazer oportunidades que eu não tive, trazer pra ele, só que isso paralelamente, a gente começa a crescer na carreira, mas tem mais compromisso, mais responsabilidade, menos tempo disponível, e aí a gente tem que tentar equilibrar tudo isso, é o famoso equilibrar os pratos. Cara, passar muito tempo trabalhando, tentar passar o máximo tempo possível com ele, e a gente vai tentando fazer dessa maneira. Então nesse meio tempo eu trabalhava numa empresa, cara, que eu era 1h30 da minha casa, eu saía às 6 horas da manhã, deixava ele na creche, buscava ele 6h30 da noite, chegava em casa 7 horas da noite, ia tomar banho, ia brincar com ele ainda. Então, tipo assim, teve momentos assim na vida, né? E graças a Deus que passou. Hoje eu trabalho home office. Antes da pandemia eu já trabalhava home office, então eu tive a oportunidade de estar mais perto dele. A facilidade foi porque na época que ele nasceu, eu era empreendedor, trabalhava por conta própria, e aí eu consegui passar esse momento de licença maternidade da minha esposa junto com ela, dentro de casa, os dois cuidando dele, né? Então, assim, foi muito gratificante poder ver os primeiros movimentos dele, ele engatinhando, ele andando, então tudo isso foi muito bom. Isso foi uma coisa que foi bem diferente pra mim do primeiro pro segundo filho. O primeiro também tava nessa rotina, trabalhava no mercado, ia pra faculdade, chegava tarde em casa, muitas vezes ele tava dormindo ainda. Meu segundo filho foi de outro casamento, mas de uma história um pouco diferente. E aí, graças a essa pandemia, entre aspas, né, trouxe um lado bom aí, que foi eu conseguir ver ele engatinhando, falando a primeira palavra, no dia a dia, na hora do almoço. São coisas que às vezes você tá estressado com alguma coisa, uma demanda que não sai, você vai ali, brinca um pouco com ele, desestressa, parece que você tem aquela imagem, né, do pai chegando em casa, abraça o filho e recarrega a energia, né? Eu acho que esse home office permite que a gente consiga ir recarregando a energia ao decorrer do dia, né? E pra você, Dias, como que foi aí a sua experiência?
bem parecido com o Vini aí, né? Só que 3 anos mais tarde, no caso, eu tinha 19 anos, mas minha vida já era uma loucura. Eu saí de casa com 18 anos, né, pra morar sozinho, então já tinha essa independência dos meus pais, no caso. Só que eu tinha uma vida totalmente limitada, porque eu trabalhava como atendente de telemarketing nessa época, fazia faculdade à noite, tinha alguns cursos e tudo mais. Não era o momento ideal para isso, então, né, dá para perceber que não foi planejado, mas foi algo que realmente também mudou minha vida completamente. A questão, né, dos desafios é evidente, e, inclusive essa questão também da gente conseguir conciliar a agenda. Então, nesse tempo que eu fazia faculdade, eu ficava com a minha filha só 1 dia e meio praticamente, que era parte do sábado, né, que eu trabalhava de sábado também, então era uma parte de sábado e um domingo. E eu percebi também que ela começou, às vezes, me estranhar por conta disso, esse pouco contato, né? Então, algumas decisões que eu tomei de mudar de trabalho, de começar a estudar com mais motivação, enfim, buscar realmente um objetivo pra ela, né? Então, mudou totalmente meu modo de pensar aí. É algo que realmente muda a gente. E profissionalmente, teve impactos também. Geralmente, quando a gente é pai muito cedo, assim, o julgamento é inevitável, né? Tanto por parte da família quanto dos amigos, até pelo momento que a gente vive, né? Acaba sendo claro para as pessoas que não vai dar certo, mas eu tinha motivação ali que era ela para fazer dar certo, então corri atrás disso e hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida muito mais legal assim de convivência, né? Por conta da pandemia também, esse momento mais juntos, consigo aproveitar melhor, então isso é muito legal. Os filhos foram divisores de água nas nossas vidas, né? Principalmente para ir para os estudos, ir para programação e tudo mais. Foi um divisor de águas na minha vida, eu não me vejo não passando isso pro meu filho como o meu pai tocava violão. Não que eu toque violão, mas é uma coisa que eu tento pegar dele. Você se vê, Lucas, passando esse ensinamento pro seu filho? Como que você tem isso em mente? Você acha que é uma coisa primordial, como muitas pessoas acham que todo mundo tem que saber lógica de programação? Ou você é mais tranquilo nesse sentido? Como que é pra você? Bom, assim, o que a gente pensa no futuro, né? A gente é meio ansioso, né? O menino tem 4 anos, mas a gente já pensa quando o menino tiver idade suficiente para estar no mercado de trabalho, né? E a gente vê hoje muitas pessoas passando dificuldade para conseguir emprego, para conseguir transição de carreira, né? Para conseguir ganhar bem. E sabendo que hoje a área que a gente atua é uma realidade, mas eu digo promissora no sentido de crescer ainda mais, continuar crescendo, saber que sempre vai ter demanda, a gente tenta trazer ele para essa área, pelo menos de uma forma indireta, por enquanto, que ele tem 4 anos, né? Então, qual é a minha ideia? Eu tenho um iPad, né? E eu comprei um joguinho que ele é tipo aqueles joguinho que algumas escolas utilizam para poder ser o primeiro contato da criança com lógica de programação. Então, tipo assim, tem um bichinho que quer chegar do ponto X até o ponto Z. Então, primeiro ele tem que colocar 3 bloquinhos para direita, 1 bloquinho para cima, e aí ele vai fazendo até chegar no objetivo. E eu paguei 1 ano desse aplicativo, né? Não é um aplicativo permanente. Acho que foi uns R$200 que eu paguei nesse aplicativo, mas exatamente com o intuito de ele jogar. E eu acho que assim, durante uns 3, 4 meses ele jogou bastante. Depois diminuiu a intensidade. Ele joga ainda de vez em quando, mas não é mais com a mesma efervescência que ele jogava no começo. Mas eu acho que isso ajudou bastante. Então, assim, ele pensa de uma forma racional. Eu não sei se isso já veio com ele, ou se esses incentivos que eu acabo dando de uma forma ou de outra, acaba desenvolvendo esse lado dele, entendeu? O menino tem 4 anos, mas ele já entende. Tipo assim, sei lá, um exemplo bem besta aqui. A gente tá jogando aqui alguma coisa, papai, falta 10, né? Eu falei, então já foram 4, então são 14. Quer dizer, ele, na mesma hora, com 4 anos, ele faz esse cálculo já, né? Então, eu acho que isso acaba, enquanto pai, né? Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas dá um baita orgulho dele aí pra poder continuar cada vez mais melhorando aí com essa linha de raciocínio dele aí. É muito legal, e inclusive, continuando nesse ponto aí, eu acho engraçado, não sei se a gente acaba incentivando, de certa forma, né, pelo exemplo, por sempre estar envolvido com tecnologia, mexendo no computador, mexendo no celular, mexendo no iPad, seja no que for, mas eu vejo que, por exemplo, minha filha, ela tem muito facilidade com questão de tecnologia, ela tem interesse, na verdade, não é nem facilidade, porque hoje as coisas são feitas de forma para que seja mais interativo para eles mesmos, mas eu vejo que ela tem muito interesse por questão de tecnologia, então ela sempre tá mexendo ali no tablet, quer ver algumas coisas diferentes, questão de joguinho também, ela tem interesse, às vezes a gente tem algumas assistentes pessoais aqui, ela interage com elas, hoje para ela é normal, né? E questão também de ela quer ter um computador para trabalhar, para brincar de trabalhar, porque para ela tem que trabalhar no computador, né? Como ela vê o pai e a mãe fazendo isso, para ela é uma realidade. Inclusive ela pediu um computador, a gente fez aqui um computador de papelão para ela, encapou todo. Falei, tá, seu computador aqui, às vezes ela senta, eu tô trabalhando junto com a mamãe, e eu acho isso muito engraçado. Acho engraçado como eles têm essa facilidade, essa vontade de querer entender mais como funciona. O meu filho, ele vem da gente trabalhar também, ele já tentou mexer no computador, né? Já pegou aqui no trackpad do notebook, ficou mexendo, perguntou o que faz, né? E essa geração já nasceu com o celular na mão, né? Já nasceu com o tablet na mão. Ele tem 4 anos aí, faz alguns meses, sei lá, uns 3, 4 meses, que eu comecei a jogar videogame com ele. Então a gente fica jogando todo final de semana, a gente joga 1 horinha no sábado, 1 horinha no domingo. Então é a geração da tecnologia, né? A gente tem que só criar o gosto deles
por realmente estarem mais próximos da tecnologia do que simplesmente serem usuários, né? Trabalhar de casa, assim, me aproximou bastante do meu filho, assim, e eu comecei a perceber o quanto ele observa tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, uma palavra que você fala, um desenho que você assiste com ele, um filme, qualquer coisa que você faz com ele se torna muito especial pra ele, ele começa a replicar isso, acho que inconscientemente, né? Então acho que só o fato dele ver a gente mexendo no celular é uma coisa que até eu tenho que tomar cuidado, assim, acho que todo mundo tem que tomar cuidado nessa questão que vocês comentou do exagero, né? Até para ele ter o gosto, ter o prazer de saber como que aquilo funciona, a curiosidade de ver como que ela funciona. Eu, como pai, eu acho que eu tenho a obrigação de proporcionar isso pra ele, a curiosidade, pelo menos despertar a curiosidade dele de, como que esse jogo funciona? Como que eu faço um jogo, por exemplo, né? No mais velho, a gente tentou fazer uns joguinhos aí que não terminamos ainda, pra ele ver mesmo, eu falei, vamos fazer um jogo junto, vamos escolher aqui um desenho, vamos fazer aqui umas imagens e tal, pra ele entender como funciona. E também, igual o Lucas falou, tem alguns aplicativos hoje que facilita bastante, né, esse contato com a programação. Tem aplicativo pra Android, tem aplicativo hoje pra computador, tem uns que é meio RPG, que você vai ganhando arminha, vai ganhando espada, vai ganhando escudo. Então hoje tá muito mais fácil do que quando a gente começou. E de fato, hoje TI é uma realidade, né? Então eu também compartilho dessa ideia com você. Eu acho legal também, né? Eu aqui em casa, pelo menos, eu tento não forçar, né? Questão de programação, não forçar, mas também não mostrar pra ela exatamente, é programação e tudo mais. Eu acho que eu tenho medo de confundir a cabecinha dela. Mas eu gosto sempre de dar um leque de opções, né? Mostrar pra ela que tem várias opções ali. Às vezes ela fala que quer ser cozinhora, né? Que é o jeito dela de falar que quer ser cozinheira ou chefe de cozinha. E aí eu tento mostrar outros leques também, que tem outras opções, né? Não que não seja o ideal, mas que ela pode escolher várias outras coisas. Então, a gente às vezes compra, seja aí um brinquedinho de dentista, de médico, a gente compra de policial, tem algumas coisas ali também de engenharia, enfim. Ela brinca com todas as coisas, assim, acho bem legal isso. Como que eles interagem, pra eles é totalmente inocente, né? Então, isso eu acho muito legal. Só pra complementar, o meu mais velho, ele queria ser testador de jogos. É uma boa profissão. E aproveitando o papo aí de jogos, de projetos e tudo mais, vamos falar um pouquinho de projetos que a gente usa, né, como os filhos como inspiração. Eu já fiz um aplicativo para minha filha, não cheguei a publicar na loja, né, era muito simples, mas na época a gente tinha uma experiência ali com ela que foi bem marcante pra gente, que foi a fase ali dos 3 meses, que é a fase da cólica, né, toda aquela coisa, os choros e tal de madrugada, e ela odiava aquele remedinho que era o Luftal. Então eu falei, vou fazer um jogo onde o objetivo é desviar do Luftal e capturar as mamadeiras e as chupetas, que era o que ela gostava. E aí cada chupeta tinha um valor, cada mamadeira tinha um valor, uma pontuação. E eu fiz esse joguinho aí, mostrei pro pessoal da empresa na época que eu trabalhava. O pessoal ficou, né, nossa, que show de bola e tal, mas era algo bem simples assim. Vocês têm algum projeto que vocês já fizeram, né, com inspiração dos seus filhos? Eu tô fazendo só que assim, é uma coisa que a gente nunca prioriza, né? Acaba deixando passar com o tempo, que é também fazer um jogo, né? Eu sou um entusiasta do desenvolvimento de jogos. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos, né? Sabia que não tinha mercado, mas é uma coisa que eu queria fazer. Eu queria ter um pouquinho mais de conhecimento. E aí, quando meu filho nasceu, eu sempre pensei, meu Deus, eu quero fazer uma coisa que seja especial pra ele, né? Tipo assim, dá brinquedo, é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu queria fazer uma coisa especial. E uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um pai que era ilustrador, animador, e ele fez um episódio do Dragon Ball, onde o filho dele era o Goku, né? Tipo assim, o filho dele era o personagem principal e o pai era um outro personagem lá, que eu não lembro qual era agora. E eu falei, caramba, cara, é isso que eu posso fazer. Só que eu não sou desenhista, né? Então eu não posso fazer um desenho. O que eu posso fazer? Um projeto, um aplicativo? Aí eu falei, não, posso fazer um jogo, onde ele seja o personagem principal, onde ele seja o protagonista. E assim, a ideia começou quando ele tinha uns 3 anos, e aí eu fui estudar algumas ferramentas, né? Só que como nunca priorizava, era uma coisa muito espaçada, né? Eu vi agora, depois via 3 meses depois. E aí quando foi ano passado, na pandemia, né? Que a gente começa a querer tirar os projetos do papel, queria começar a pôr tudo em prática, eu fui no Fiverr, né? Que é aquele site que você pega muito freelancer lá, que começava tudo por $5, mas hoje tem vários preços. Eu contratei um cara pra fazer uma caricatura do meu filho. Mandei uma foto pra ele lá, aquela posição de frente, de lado, de costas, e o cara fez o desenho. Então, assim, eu paguei, o cara me deu o direito de uso de imagem. Só que, assim, eu ainda não utilizei esse personagem. Eu tô pegando um sprite qualquer pra poder só ir treinando, desenvolver o andamento do personagem, o background passando, e eu tô nesse processo, né? Eu escolhi uma plataforma chamada, hoje é Solar 2D, mas antigamente ela chamava Corona, então por conta do vírus ela mudou de nome, né, que hoje é Solar 2D, e usa Lua,
que é uma linguagem brasileira para poder fazer jogos para mobile. Então você pode fazer tanto para iOS como para Android, utilizando a mesma plataforma, né? Hoje ela é open source, então eu tô estudando aí. Eu comecei a fazer já o background passando no fundo, o bonequinho correndo, né? Ele pula, só que ainda tô muito nesse engateando. O meu objetivo é no aniversário de 6 anos dele, dar como presente, né? Então ainda tem um ano e meio aí pra... Era isso que eu ia perguntar agora, se ele já sabe do projeto ou se ia ser uma surpresa. Vai ser uma baita surpresa. Eu sempre coloco no desenvolvimento, eu acho que em tudo na minha vida, assim. Então, desde quando eu comecei a aprender a programar, desenvolvia site pro meu pai, pra barbearia do meu pai, treinava Kung Fu, desenvolvia um site lá pra academia de Kung Fu. Quando eu completei, acho que foi 2 anos de namoro, eu fiz um site pra minha esposa, onde tinha 365 mensagens, onde cada dia que ela entrava, ela via uma mensagem. E quando meu filho nasceu, o segundo, a mulher no dia a dia ali, ela tem problema de ficar qual uma má que deu, se fez xixi, se fez cocô, que tem que passar tudo isso pro médico também. Eu desenvolvi um aplicativo ali, que eu sou uma pessoa que eu tenho um sono muito fácil, eu durmo muito, então eu sempre intercalava com ela. Eu ficava acordado de madrugada, só que eu ficava programando, ela dormia de noite, e aí eu ia desenvolvendo esse aplicativo, onde ela conseguia controlar ali a fralda, se fez xixi, se fez cocô, qual mamá deu, qual lado, né, da mama, tudo mais. Então sempre eu tento colocar isso no dia a dia. E com o mais velho, a gente tem um projetinho no aplicativo que eu citei, que era de um ninjinha, que é mais ou menos com a ideia do Dias, eu lembro desse aplicativo, Dias, que é tipo um speedrun ali, né, que vai correndo ali e tudo mais. Essa mesma ideia também de... Meu filho gosta de Naruto, de anime, essas coisas, então era essa mesma pegada aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar também, não é um projeto, né, mas pra você ver como isso guia a nossa vida, né? Eu tenho uma empresa aberta, né, eu tenho um CNPJ, porque eu trabalhava PJ pra empresas, e o nome da empresa é Gus Desenvolvimento de Software, né, porque o nome dele é Gustavo, e aí eu coloquei o nome da empresa em homenagem a ele, né? Então, assim, tudo na vida hoje é direcionado pra ele. É muito engraçado, cara. Quando eu peguei, né, recentemente eu abri um bloco de notas antigos aqui, eu via quais eram os meus objetivos, sabe, né, com aqueles 18, 19 anos, e era tudo uma coisa material, sabe? E depois que eu virei pai, mudou muito, cara. Eu, assim, ainda continua às vezes sendo coisas materiais, só que sempre tem ela, né? Então antes eu queria ter um carro, hoje eu quero que ela tenha um carro pra andar, né, pra não passar por todos aqueles problemas que a gente tem de transporte público, enfim, lotado, coisas que eu vivi, acredito que vocês viveram também. Então hoje é sempre colocando o filho como prioridade. Acho que isso é unânime, né? Qualquer pai tem esse sentimento. Acho que não só o filho, né? Quando eu fui pai com 16 anos, a família se tornou muito importante pra mim muito rápido, assim. Claro, tem todo o papel da mãe, longe de descartar disso, que ela muitas vezes sofre muito mais que a gente, mas é uma coisa que não tem como não pensar em toda decisão, se vai mudar de emprego, como que vai ser o regime. Hoje eu não me vejo mais trabalhando presencial, por exemplo, que é uma qualidade de vida, é um momento que eu não consigo voltar atrás, é um momento que a gente perde, e de fato perde, porque ali muitas vezes no fretado, no carro, dirigindo, passando estresse, não aproveita de nenhuma forma, que hoje ali só na hora do almoço eu poder estar com ele, de terminar aqui, poder estar com ele. Às vezes eu tô aqui, ele aparece na janela, me joga uma maçã. Então são momentos que eu vou lembrar pra vida inteira, não tem como. É só um adendo ao Dragon Ball aí, Dias. Dá pra gente ser o Kuririn nessa história aí, né? A gente pode criar aí, ó, com a careca. Dá pra gente virar o Kuririn aí nessas histórias do Dragon Ball. Boa aí, ó. Já vamos ver com o Cavalcante se a gente consegue participar desse projeto aí, ó. A gente ajuda a programar e entra como personagem coadjuvante. Bom, mas muito, muito legal. Essa questão do home office também, assim, toda essa pandemia, a gente sabe o estrago que foi, mas trazendo pro lado bom, a questão do home office é unânime, né? O fato da gente poder estar um pouco mais perto, só que a gente também sabe a dificuldade que foi adaptar essa nova rotina. Pelo menos aqui em casa a gente teve muita dificuldade. Ela tinha uma rotina de escola super pautada, tem uns horários certinhos. Aqui em casa não, a gente almoçava sempre quando dava, né? Se não tivesse reunião, a gente almoçava. Agora não pode mais, né? Então a gente teve que adaptar a rotina. Como que foi aí na casa de vocês? Vocês tiveram essa dificuldade também? Teve que rever algumas coisas de rotina, de almoço, enfim, como que foi a adaptação? Total. Eu acho que pra todo mundo, né, foi essa mudança, uma dificuldade muito grande. Quando, né, deu a pandemia, ele tinha mudado de escola. Ele entrou na creche com 4 meses, né, porque enfim, é o tempo da licença maternidade, também a esposa tem que voltar, então a gente acabou voltando ele, e ele ficou até os 2 anos dele numa creche. Quando 3 anos ele mudou pra outra escola, aí foi quando veio a pandemia, então ele só passou 3 meses nessa escola. Mudou muito, né, nossa rotina, cara, porque assim como você falou, eu trabalhava remoto já, né, minha esposa trabalhava no escritório, mas eu trabalhava remoto. Cara, eu almoçava às vezes 3 horas da tarde, tinha dia que eu começava a trabalhar 8 da manhã, tinha dia que eu começava a trabalhar às 10, entrava mais cedo, saía mais tarde, então não tinha muito essa rotina. E aí, com o advento da pandemia, a gente
começou a se organizar mais. Uma criança de 3 anos em casa precisa de atenção. Na época eu estava como desenvolvedor, então eu não tinha tantas reuniões, então eu conseguia bem assim, ó, minha reunião é dessa hora até essa hora. Tirando isso, eu faço o revezamento com minha esposa. Ela vai pro trabalho, eu fico com ele. Agora ela vem, eu vou trabalhar. Então a gente começava a fazer essa troca, né? E foi indo assim, durante muito tempo, foi indo dessa maneira. No início da pandemia, que é onde realmente foi a primeira onda, a gente tá mais preocupado, a gente passou 3 meses sem pisar o pé fora de casa. Eu só descia na portaria do prédio pra pegar as compras. Era a única coisa que eu fazia, eu comprava pelo aplicativo. E aí, cara, muito difícil. A criança agitada, querendo gastar energia, né? Sim. E a gente, consequentemente, inventando coisa pra fazer com ele. Tarefa, brincadeira. Acho que foi aí até que de onde veio ele começou a ter esse raciocínio mais de número, de leitura, porque a gente fazia muita coisa com ele. Vamos ler, vamos fazer matemática aqui. E aí acabou dando certo e ele gostou. E aí mais pro final do ano eu mudei de emprego, né? Comecei a ter menos tempo pra ficar com ele. Isso acabava me machucando por dentro, né? Porque eu queria estar com ele. Só que aí como tinha melhorado um pouquinho a pandemia, a gente começou a... Um dia na semana eu levava pra minha mãe. E aí depois buscava. E aí depois minha mãe se vacinou. Aí tipo, a gente começou a deixar uns 3 dias na semana lá. E aí foi fazendo. Foi fazendo dessa maneira. Esse ano foi desse jeito. Ele passava 3 dias da semana lá na minha mãe pra poder, né, dar tempo pra gente trabalhar aqui. E não ficar também tão preocupado que ele passava o dia no celular, o dia na televisão. E aí agora quando chegou agosto, ele voltou pra escola. Esperamos que agora a gente consiga manter essa rotina e que a pandemia acabe, né? Que a gente volte aí a ter uma vida mais padronizada como a gente tinha antes, mas trabalhando remoto, com certeza. Pra mim, foram 2 situações, né? O Brian tem pais separados, né? Então, essa pandemia foi bem difícil, porque bem no comecinho, assim, ele passava um mês aqui, um mês com a mãe dele, um mês aqui, um mês com a mãe dele. Então, ele sentia bastante a questão da rotina, porque ficava com saudade, aí meio que tinha que segurar mais um pouquinho pra ele ficar aqui, pra poder ir pra lá, por conta dos 15 dias e tudo mais. Com ele também sofreu bastante com essa questão de amigos, da escola, né? Que faz bastante falta pra eles e tudo mais. Pro menor, pro Nico, de 3 anos, eu pude ver como que a rotina impacta na vida dele, assim. Tem que acordar em tal horário, comer em tal horário, almoçar no horário certo, soneca da tarde. Café da tarde ele me chama, se eu não for, ele fica batendo na porta até eu ir, porque, tipo, eu tenho que estar no café da tarde com ele. Sonequinha da noite, às vezes dorme, banho comigo. Então a gente foi se adaptando pra fazer essa divisão também que o Lucas mencionou que ele fez com a esposa dele, mas de estar com ele. Então, tipo, todo dia eu tento tomar banho com ele. Tem dia que ele não dá, que tá muito frio, né? Principalmente agora no frio, que ele tenta tomar banho de tarde. Mas a gente sempre procura ter esse momento junto. A minha esposa fez um desenho, colocou na parede, onde tava o dia a dia dele, né? Porque criança tem dificuldade com coisas abstratas, né? Então tem um momento ali da leitura, ali um momento com o pai, um almoço e tudo mais. Mas, de fato, nessa pandemia, não sei como foi pra vocês aí, mas eu consegui observar o quanto o trabalho uma mãe tem e conseguir colaborar cada vez mais. Então isso foi bem produtivo, né? Aqui em casa, assim, bom por conta que eu consegui sentir na pele, assim, algumas coisas que de fato a gente não sente, questão de comida, ajudar na comida, louça, um monte de coisa que vai ficando e vira gargalo, né? Que conforme você vai ajudando, vai todo mundo colaborando, até as crianças começam a colaborar também. É uma coisa que é bem legal e no momento todo mundo fica junto e acaba sendo bem prazeroso. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu vou sentir muita falta. Teve um período aí que todo dia depois do almoço, ele deitava comigo pra tirar soneca. Cara, era 1 hora ali fazendo carinho nele, ele rolava pra um lado, rolava pro outro. Todo dia, cara, todo dia. Eu vou sentir muita falta disso. Era um momento ali meu e dele, entendeu? Por mais, logicamente, que eu não tenha nenhum problema de dividir a atenção dele com a mãe, mas aquele momento ali era só nosso, né? Então, tipo, cara, era muito bom. Infelizmente, hoje, agora não vou ter mais esse momento por conta da escola, mas faz parte, né? A vida, nas férias a gente faz isso. Hoje o menor termina de almoçar, ele já puxa meu dedo, vamos jogar bola. Todo dia na hora do almoço, tem que chutar pelo menos uns 5 minutos de bola com ele ali, senão ele fica batendo na minha janela. Pai, vem pra fora jogar bola, vem brincar comigo. E aí, senão fica faltando, né? Minha esposa até fala que é as caixinhas, né? Você tem que encher os baldinhos, né? Tem que encher os baldinhos dele, momento com o pai, momento com a mãe, momento calmo e tudo mais. Pra mim, totalmente também, a gente teve que se adaptar, né, à rotina dela. Às vezes a gente ainda é bem falho, eu principalmente, né, eu nunca fui assim, de ter uma rotina muito organizada. Minha esposa, ela é bem mais organizada com isso, inclusive ela que pauta a rotina hoje da Júlia, né, da nossa filha. Eu ainda tenho, é um ponto que eu preciso melhorar e muito, essa questão, né, de conseguir acompanhar aí diariamente a rotina dela realmente. E um ponto também que
eu sofri bastante assim, nessa questão da pandemia, né, do home office em especial, foi a questão dela entender que eu não tô de férias em casa, né, que eu tô trabalhando, que eu não tô brincando em casa. E não sei, acho que o Cavalcante não sofreu tanto com isso, porque ele já veio, né, de um regime aí de remoto, então talvez o filho dele já estava mais acostumado, mas talvez o Vini tenha aí alguma coisa pra falar sobre isso, mas aqui em casa eu tive bastante dificuldade pra ela entender que eu tava trabalhando. Então, às vezes ela entrava aqui no meio da reunião, aparecia lá, ela gostava de ver, né, que eu tava com a câmera aberta, então ela queria aparecer também, o pessoal ver ela, sabe, chamar a atenção, né, ela sabia que tinha gente vendo, então esse foi um ponto aí que a gente teve que ajustar também. Como que foi pra você, Vini, isso aí? Foi tranquilo? Cara, no começo foi complicado pra ele entender que eu tava indo trabalhar, então ele ficava me chamando bastante. Hoje ele me chama mais nos horários que eu tô próximo de sair, então ele meio que sente assim, na hora do almoço ele me chama, já entrou na rodinha dele, café da tarde já me chama. Se faltou algum baldinho, aí ele fica me chamando. Ah, não brinquei com ele na hora do almoço, por exemplo. Aí, se ele escuta minha voz na janela, ele já me chama. Só que hoje ele conseguiu entender que quando eu venho pro quarto, então tipo, pra mim é mais fácil que ter um quarto separado, então ele já começou a entender que eu vou trabalhar. Ele fica um pouco confuso ainda quando chega o final de semana. E aí geralmente segunda é mais complicado, quando eu trabalhei sábado, domingo, aí segunda ele fica esperando alguma coisa, fala, não, tem que trabalhar e tal. Aí ele fica só mais um pouco, e faz assim com o dedinho, só mais um pouco. E aí eu falo, tá, mais um pouquinho. Mas tem dia que você já tem reunião, alguma coisa do tipo, aí você já tem que entrar, né? Mas o bom do home office é isso, às vezes você consegue no meio do dia ali sair, alguma demanda você prolonga mais, então você consegue ir se adaptando, né, conforme o dia. Tem dia que é mais corrido, tem dia que precisa ir um pouco mais, tem dia que você consegue sair um pouco mais cedo e tomar um sorvete com ele, passear, então são coisas que o home office agrega bastante no dia a dia, né? Exatamente, inclusive, né, acho que isso varia bastante de empresa para empresa, mas hoje, né, na realidade que eu vivo é bem tranquilo, a gente tem essa flexibilidade, as empresas também entenderam que necessita ter essa flexibilidade, né, não é só o funcionário dela que tá em casa, às vezes é o funcionário com os filhos, com a esposa, então eu acho que é muito legal também essa iniciativa aí da maioria das empresas, né, de entender esse momento que a gente tá passando e apoiar, isso é bem legal. Eu tinha colocado um outro ponto aqui, que era a questão do incentivo dos filhos, né, estudarem inglês. Por conta da gente trabalhar com programação, com tecnologia, a gente sabe o quão importante isso. A gente convive com o inglês diariamente, seja não falado, mas pelo menos escrito, né? Grande parte aí, todas as linguagens de programação são em inglês. E isso, pelo menos pra mim, eu vejo que eu acabo incentivando muito mais, né, do que, por exemplo, meu pai ou minha mãe me incentivavam, até porque pra eles, na profissão que eles tiveram, na vivência que eles tiveram, isso não fazia tanto sentido assim. Então, pra eles não tinha tanto sentido incentivar, né, de forma contínua. Eu queria saber também de vocês aí como que é o contato do inglês com os seus filhos, né, se eles se interessam, se ainda não chegaram nesse nível, como que é? Bom, eu incentivo, né, porque eu sei da facilidade que te dá, não só profissional, né, na facilidade que te dá, assim, de termos de comunicação com o mundo, né, abre, assim, um leque de possibilidades de você se comunicar com pessoas do mundo todo. Sei lá, se de repente ele for gamer aí, quiser jogar online aí, pô, ele pode conversar com a galera lá sei lá, Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar. Eu falo inglês, né, mas, tipo assim, foi bem tardio que eu comecei a falar inglês. Eu tive meu primeiro, assim, iniciativa de estudar com 32 anos e só comecei assim a pegar pra valer mesmo quando ele nasceu, né? Aquela velha história, foi a motivação que eu tive, falei, não, eu preciso, né, desbloquear algumas coisas pra poder melhorar de vida. E aí foi quando eu peguei o inglês e realmente fiz aulas ao vivo, né, lá com nativos, comecei a falar. Então, assim, esse aprendizado que eu trouxe pra mim, que hoje eu uso, né, eu trabalhei pra fora um tempo aí pra algumas empresas, eu tento passar pra ele. Então, na época que eu trabalhava pra fora, que eu fazia reunião em inglês, tudo, aí eu via de vez em quando ele falando com a minha esposa, né? Papai tá falando inglês, né? Então, tipo assim, ele já sabia, né? Ele já conseguia identificar pelo que eu tava falando que era inglês, né? E aí a gente incentiva, né? Ele assiste desenho em inglês, até por iniciativa dele, eu não fico forçando, né? Ele assiste o YouTube Kids. Cara, o YouTube Kids vem desenho assim, até árabe, se você duvidar. Então tem uma coisa assim bem espaçada. Então ele assiste desenho em inglês, só que também ele assiste em russo, em japonês, em diversas línguas, né? Que ele acaba não, assim, acompanhando tanto, mas ele sabe que é outra língua. Mas no inglês, que como é uma coisa mais corriqueira, ele já assimila algumas coisas. Então, um dia desse, do nada, ele soltou assim I'm sorry. Eu, caramba, já tá, né? Aí eu falei, você sabe o que significa isso? Aí ele, eu vi no... Aí falou o nome do desenho lá que eu não lembro agora. Aí eu falei, significa me desculpe.
Aí ele já associou, né? Aí outra vez, thank you. Aí eu falei, obrigado. Então ele já... O que ele escuta no desenho, ele tá reproduzindo, sem saber o que é, óbvio. Mas é assim que dizem que é bom pra criança aprender a falar, né? Ela escuta o que é, independente da tradução, e vai falando pra depois ir desenrolando. E aí eu ajudo ele nesse aspecto. E aí teve uma época que eu tava fascinado por números, né? Como eu comentei mais cedo. Que aí eu fazia o paralelo, né? Em inglês, como é que é? Aí primeiro foi até 10. Então a gente contou até 10, e aí várias vezes. Quando eu ia pro parquinho com ele, eu ficava empurrando ele no balanço. Ele ficava lá, 1, 2, e aí foi pegando, né? E aí do 10, depois, papai, e aí como é que é 11? Aí eu ensinava o 11, 12, e aí a gente foi indo. 12, do 20 até o 30. Cara, a gente chegou até o 100, né? Nessa brincadeira. E aí eu falei, Gustavo, é o seguinte, a partir de agora é a mesma coisa os números, só que você coloca um 100 na frente. Então, 101, 102, 103. E aí ele foi fazendo, cara, chegou no 200 e pouco. E aí ele assimilou, né? Então ele tava bem motivado, assim, pra aprender números em inglês. Hoje deixou um pouco, porque o foco dele hoje tá sendo aprender a ler, mas assim, eu fico bem satisfeito que ele tá conseguindo assimilar de forma fácil, e eu acho que quando passar a pandemia eu vou botar no inglês também, e aí acho que vai ajudar a incentivar bastante ele a aprender e desenrolar aí. Com o mais velho, tá fazendo os Duolingo da vida, né, os cursos online da vida, eu tento passar pra ele, assim, a necessidade de aprender inglês. Ele fala, quero ir pra China ser ninja, eu falo, então, você tem que saber inglês porque chinês tá mais difícil, ou pra você aprender chinês tem que saber inglês. É tudo que ele fala, não, quero jogar videogame. Eu falei, então, tá vendo esses caras aqui? Aí eu pego um vídeo de alguém jogando e falo, tá vendo? Eles estão se comunicando em inglês. Então, você tem que saber inglês pra você conseguir ser o melhor. Então, isso vai te ajudar muito a ser o melhor. Com o Nicolas, né? A gente também começou colocando os desenhos pra ele em inglês e tudo mais, musiquinha também. Ainda tem esse contato, só que a gente parou um pouco de uns tempos pra cá por conta que ele tava tendo dificuldade de falar, assim, ele tava enrolando muito, então tava confundindo um pouco ele. Aí a gente começou com mais conteúdos em português. Aí deslanchou falar, agora tipo, tá formando frases, algumas coisas ainda, eu acho que ele tá falando em árabe, eu não consigo identificar ainda, mas em breve a gente com certeza vai voltar com incentivo do inglês. A gente também tem meta de um instrumento também ali por música na vida deles, que a gente considera importante, mesmo que ele não vá tocar violão, no sentido, eu acho que desenvolve algumas características, algumas coisas interessantes. Então, sem dúvida nenhuma, além de programação, inglês, vou passar pra eles o que é fundamental, assim. Então, e vou fazer de tudo como pai pra que eles já consigam ir pra vida adulta com essa bagagem, né? Adolescente já com essa bagagem que hoje eu não falo inglês, é uma coisa que eu também tô correndo atrás, meu tardio chegou, tenho que correr atrás disso, é uma coisa que eu tenho como meta e não quero que aconteça pra eles, quero que eles consigam deslanchar o quanto antes. E pra você, Dias, poliglota já? Não, ainda tô nessa mesma aí, que isso. Minha filha, eu senti essa mesma dificuldade na fala, nem na fala, ela tinha muito problema de confundir algumas palavras, e às vezes ela também só sabia a palavra em inglês e não sabia em português, e eu me preocupava com isso, né? Mas depois que ela teve um contato mais com a escola, né, que aí é português, lógico, todo o dia inteiro, então ela acaba aprendendo. Então, por exemplo, cenoura era só carrot, ela não sabia falar cenoura, se você perguntasse era carrot. Roxo, não sabia, que é a cor favorita dela, que ela fala favorita, era purple, né? Então ela não sabia falar roxo. Depois com a escola acabou trocando. Agora às vezes ela não lembra mais inglês, mas hoje ela estuda na escola que tem inglês diário, né? Então todos os dias elas têm 2 aulas de inglês lá. É algo que eu incentivo bastante, porque isso me fez falta, né? Eu tive que, além de conciliar todos aquelas minhas rotinas de estudo, trabalho, faculdade e tudo mais, o inglês, né? Encaixar ali no meio para conseguir me destacar no mercado, conseguir uma oportunidade melhor. E às vezes eu acho que se ela chegar, né, nesse momento que eu passei já com inglês, vai ter uma oportunidade muito melhor. Então eu tento incentivar, até comentei hoje com o Cavalcante, numa conversa que a gente teve, e às vezes eu sinto que eu forço um pouco, né? Falo, agora tem que estudar inglês, e ela acaba perdendo interesse, né? Falando, então agora virou obrigação, não quero mais. Eu quero quando né, voluntário. Então é algo que eu tô tentando melhorar, mas eu tento forçar um pouquinho ali e acho que é bem importante, sim. A gente sabe que muda, né? Nesse cenário aí, pro meu mais velho é muito mais fácil quando tá em videogame. Quando eu coloco o videogame, coloco em inglês e ele tem que passar uma fase, entender o que tá acontecendo, ele pega a Alexa, fica do lado aqui do coisa, às vezes não sabe o que significa essa palavra, aí ele vai fazendo associação, que é isso que o Lucas falou, né? A criança vê alguma coisa e não importa qual é a pronúncia que significa aquilo. Não importa a língua, né? Quer saber do desenho, né?
Exatamente, eu acho que quanto mais tempo passa, mais você fica essa de traduzir, né? Tudo você quer traduzir e aí você começa a ter dificuldade. Pelo menos pra mim é assim, quero traduzir as frases, aí acabou. É isso e pronto, você não precisa traduzir. É isso, entendeu? E é só ganho, cara. Recentemente eu fui jogar aquele Zelda, né? Um joguinho que eu tentei jogar quando criança e não conseguia, porque tem vários diálogos no jogo e você precisa saber o que o cara tá falando pra você saber o que você tem que fazer. Eu fui jogar recentemente, né? Eu não sou fluente, mas consigo me virar e consegui ler ali as coisas. Falei, meu Deus, era isso que eu tinha que fazer. Então, cara, destravou a mente. Falei, pô, só aqui já valeu a pena, né? Se me agregar mais que isso, vai ser top, mas é muito legal. E aí, só pegando um gancho aí de uma coisa que eu vi no início, no momento aí, sobre instrumento, né? Passar instrumento pra criança aprender. Eu, assim, como a maioria das pessoas da área de tecnologia, sou um músico frustrado, né? Então, na minha adolescência, eu toquei bateria, tive banda, né? E aí, depois eu tentei passar pro violão, fiz aula de violão, toquei, só que eu fiquei naquele arranhando, aquele básico. Aí fui pra guitarra, fui pra baixo, mas sempre ali no básico, né? Nunca me aprofundei em nada. E aí, recentemente, em 2019, eu comprei um teclado para poder estudar, né? E assim, mais uma vez não me aprofundei. Estudei, fiz uma coisinha, mas isso foi o suficiente para poder chamar a atenção dele, né? Ele se interessou por instrumento, por música. No Natal de 2019, minha mãe deu um pianinho de brinquedo para ele, por conta disso. E aí eu comecei a ensinar para ele umas musiquinhas, né? Veio uma partiturazinha de brinquedo lá, e aí eu comecei a ensinar para ele Parabéns, Do, Ré, Mi, Fá, Ponte de Londres. E ele aprendeu a tocar. O moleque com 3 anos tocava Parabéns. A gente ia pros aniversários da família e ia lá tocando, né? Ele tocava Parabéns, todo mundo escutava. Cara, era assim, sensacional. É uma coisa que eu realmente fico bastante orgulhoso, né? Por conta da pandemia, a gente não conseguiu botar ele na escola, né? Então a gente tá esperando ainda, mas é uma coisa que eu também incentivo muito, apesar de eu não ser músico, né? Ser bem frustrado com isso, mas se ele conseguir desenrolar essa parte, eu ficarei bem satisfeito. Mas se ele quiser, né? Não vou forçar. Sim, sim. Essa questão das crianças, o jeito que elas absorvem as coisas é muito legal, né? Cara, é surreal. Por exemplo, minha filha, ela tinha muita dificuldade com questão de joguinho, ela gostava, mas não sabia jogar, então ela tinha essa limitação, falava que não sabia, não ia fazer, né? E eu comecei a incentivar. Então ela pegou um jogo do Mickey ali que era bem facinho, Mickey Adventure, alguma coisa assim, e eu fui ensinando pra ela e hoje ela consegue zerar o jogo sozinha, cara. Eu fiquei impressionado, assim, do jeito que ela aprendeu, quão rápido foi, né? E não só isso, várias outras coisas. Eu acho que a criança é isso, basta só o incentivo, né? O resto eles conseguem absorver de forma muito rápida, muito fácil. Eles são uma esponjinha, realmente aprendem com muita facilidade. Bom, galera, pra quem ficou até aqui, a gente selecionou aqui 3 aplicativos aí pros pais que querem incentivar os seus filhos a começar a ter um contato com o desenvolvimento. Um deles é um site chamado Code Combat, que é um site onde o seu filho tem um joguinho ali de RPG, onde você coloca a direção pro boneco, você vai ganhando algumas habilidades e alguns adereços conforme o jogo vai passando. O outro é um aplicativo pro Android chamado Sprite Box. É um aplicativo bem legal em 2D, onde você tem que guiar o seu personagem para passar por desafios até conseguir chegar no final. Você vai ganhando umas roupinhas, coletando algumas partes da nave que foi perdida. É bem interessante, meu filho já jogou esse jogo, gostou bastante. E o outro aplicativo é o Mimo, que é para aprender JavaScript, Python e HTML também. Um aplicativo bem legal também, bem intuitivo para quem tá começando, para quem já quer ter um contato ali com a linguagem ali. Os outros dois são mais atrelados à lógica de programação. Esse Mimo já é atrelado mais à linguagem, já começa a ter um contato ali com JavaScript, com Python, se introduzir um pouco aí no mundo da tecnologia. E você, Lucas, tem algum aplicativo para indicar para quem tá nos ouvindo? Bom, aquele aplicativo que eu mencionei mais cedo, né, que eu fiz uma assinatura, né, para o meu filho poder jogar, é o CodeSpark. Foi no iOS que eu baixei ele, né, no iPad, mas eu não sei se ele tem para Android. Você paga anuidade para poder ter acesso às funcionalidades premium. E ele é um joguinho que você vai desenvolver a lógica da criança, né? Então, você precisa, sei lá, pegar um diamante no final da fase. Para pegar o diamante, você tem que montar uma casinha, aí para montar essa casinha, colocar um quadrado, depois colocar o triângulo em cima, aí o bonequinho vai pular. Depois disso, anda para frente 3 vezes, depois pula. Então você vai fazendo, né? É como se fosse um algoritmo, né? Para ele poder obedecer aquele algoritmo, para no final ele conseguir chegar e pegar o diamante. Então acho que isso ajuda bastante ele desenvolver essa questão da lógica, não necessariamente programação, mas pelo menos uma lógica de raciocínio, né? Uma maneira fácil de pensar para resolver problemas. Show, muito legal, é isso aí, estamos chegando ao final do nosso episódio aqui especial Dia dos Pais, foi muito legal, acredito que você está acompanhando a gente até agora e é papai também, deve ter se identificado aí com alguma parte, alguma experiência dessas que a gente contou aqui. Queria agradecer imensamente aqui o Cavalcante, né, por ter aceito o convite e participado com a gente. Muito obrigado, Cavalcante. Eu que agradeço, cara, o convite, né? Para mim foi um grande prazer, assim, poder compartilhar a experiência de ser pai com outras pessoas que também são pais e, né, também trabalham na área de tecnologia. Então a gente se identifica com muitos, né, em muitos pontos. E é isso aí. Foi um prazer. Sempre que precisarem, aí estou à disposição aí para participar.
Deixo aqui também meu feliz Dia dos Pais aí pra todos os papais, os novos, que foi que nem eu, os mais velhos, pra todas as idades aí, pro meu pai. Feliz Dia dos Pais aí pra todo mundo. É isso aí, feliz Dia dos Pais e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu! Este podcast foi editado por EditaCast. Acesse editacast.com.br.